Bom dia, estamos aqui com o Moisés Moraes, da Farmácia Santo Antônio, e vamos conversar sobre alguns assuntos, evidentemente, sobretudo na sua área específica, que é a saúde. Certo? Moisés, bom dia. Bom dia, Soletério, bom dia a todos. Bom dia. Estamos com um projeto semanal pela Web TV Alternativa, que é realmente inserir e também valorizar as pessoas da nossa terra. Quer dizer, normalmente a pessoa vê a televisão para coisas externas, da terra mesmo, da cidade, porque a coisa aparece, a não ser quando há um acidente, roubo, essas coisas erradas, e na verdade nos interessa vincar outros aspectos, e temos muita coisa interessante. Neste caso, conversamos. Você é um profissional na área de farmácia, né? Muito competente. Obrigado. Muito procurado também pela sociedade em geral, a gente percebe. Há pouco tempo, minutos atrás, a farmácia estava cheia de gente e todo mundo lhe procurando. Isso é importante, é sinal da sua qualidade como profissional. Obrigado. Mas, na verdade, o que nós queremos trabalhar é mais sobre a saúde pública, de uma maneira geral. Você é formado em farmácia, né? Exatamente, em farmácia. Na universidade? Universidade Norte do Paraná, na Unopar. Na Unopar, né? Sim. Fica onde a Unopar? Fica em Londrina. Ah, em Londrina? Isso. Eu achei que era a UEL, então é a Unopar. Tem a Unopar. Na época passei na UEL também, mas infelizmente as coisas me levaram a crer que a UEL não seria a melhor escolha. Aí eu fui fazer na Unopar e a Unopar tem me dado aporte até hoje, na verdade. Ah, que bom. É uma universidade particular. Universidade particular. Ela dá mais apoio do que a universidade pública? Acaba que sim. Na época eu estou formado há quase 13 anos. Na época já não tinha, a política não era virada para esse tipo de coisa, né? Tinha uma estrutura, mas faltava muita coisa. Hoje em dia a gente percebe que a estrutura privada é um pouco melhor mesmo. Melhor então. Sim. Então, mas pronto, o acesso é um pouco mais difícil em termos financeiros também. Exato. Tem esse detalhe também. Sim. Mas tá bom, de qualquer maneira, temos que ter um diploma, senão não vai a lugar nenhum. Senão não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, é isso aí. No assunto de saúde pública, o que você acha aqui na nossa região? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, né, isso não é um problema só da nossa região, é um problema do Brasil todo. Eu acredito que o programa que foi instituído, o SUS, toda a situação que foi criada em cima, não só pelo atual governo, mas pelos governos anteriores, ele é muito bom sim, tá? O nosso problema é como é executado, né? Se você for conversar com uma série de profissionais até mais gabaritados do que eu, eles vão dizer a mesma coisa, que o SUS funciona. Por que eles vão dizer isso? Porque o modelo SUS ele foi copiado em vários países do mundo e ele funciona. A gente tem o exemplo do Obamacare, que é praticamente uma cópia do SUS. A gente tem alguns programas na Europa que são o SUS. Só que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, se a gente destinar R$1.000 ou $1.000 ou €1.000 para a saúde, os 1.000 vão chegar lá. Aqui, infelizmente, as fatias vão se dividindo e acaba chegando muito pouco. Somado a isso, a gente tem assim... isso já é corrupção, mas a gente tem algumas questões que acabam ficando pelo caminho. Pessoas que estão lá e não sabem como fazer, e isso vai onerando o sistema. A capacitação Exatamente. Não vem de acordo, né? Não vem de acordo. E como seria feita essa capacitação? Assim, eu conheço um pouco de onde eu trabalhei em Londrina, né? Então, eu acredito que assim, pessoas da área da saúde trabalhando na área da saúde. A gente achava muito engraçado, às vezes, um secretário de saúde, por exemplo, que nunca tinha tido contato com a área da saúde, tá lá. Por exemplo, o cara é político, né? Sim, o cara, por exemplo, é formado em artes. Vamos dar um exemplo bem chulo. Não que o profissional de artes seja um profissional ruim, mas não tem nada a ver com saúde. E ele estava lá, coitado. Às vezes nem ele sabia o que fazer, mas ele estava lá. Ele fica perdido, né? Aí ele fica perdido e aí ele não consegue dar destino exatamente ao que é necessário. Com certeza, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Leva no mínimo um ano para tentar entender. E a hora que começa a entender, ele sai fora. Cai fora. Porque infelizmente
ou é cargo de confiança, ou foi estar ali para tampar um buraco. Então, eu acredito que esse é só um dos vários problemas que talvez nós enfrentamos. E isso está sendo focado, está sendo alertado, pelo menos, para os políticos. Sim, eu acredito que não só é alertado, como eu vou dizer agora um pouquinho sobre a minha área, né? Então, a farmácia, por exemplo, o farmacêutico, o profissional farmacêutico. Há 3 anos, o Conselho Regional de Farmácia, e junto com o Conselho Federal, óbvio, começou a fazer um movimento de alerta. E esse movimento de alerta culminou no quê? Culminou em capacitação do profissional farmacêutico a poder executar algumas funções e trabalhar exatamente nessa situação. Então, aí o profissional farmacêutico seria capacitado não só para fazer o que ele foi treinado, entre aspas, verificar pressão, para ele atender numa farmácia particular, como é o caso da minha, mas também para funcionar no SUS, como peça importante e fundamental de direcionamento dos outros profissionais. Há um divórcio e esse divórcio teria que acabar, esse seria um processo. E esse né? seria o processo. Esse seria um processo. É complicado. O dinheiro existe, não é possível. Quantos milhões não vêm para a saúde? Sim. E é deficitário até hoje. Exatamente, o dinheiro existe, como todo mundo pode perceber. A gente está no meio de um movimento que não tem volta. Né? A gente tem aí a Polícia Federal em cima, a gente tem movimentos em vários setores da área da saúde, e eu acredito que vai culminar numa situação em que a gente não vai poder voltar ao que era. Vai ter uma limpeza, pelo menos. Acredito que sim. E o jovem entra onde isso aqui? Será que está capacitado, pelo menos, ou alienado dentro desse projeto? Eu não sou, se eu tivesse que falar do jovem, eu vou acabar, de certa forma, dando um tiro no pé, mas eu vou dizer mais uma vez sobre o que eu enxergo sobre isso. Tenho muitos amigos profissionais que estão se formando agora. Alguns, tá? Poucos, têm a visão que nós temos, de que é uma sociedade que precisa do profissional e que o profissional precisa cada vez mais ser engajado nessa situação, de não deixar que as coisas descambem para o que está acontecendo. É uma mentalidade, né? É a mentalidade. Talvez do primeiro mundo, mas tem que chegar. Mas tem que chegar. Mas, infelizmente, ainda há uma alienação contagiosa. O pessoal vai para essas coisas só pelo dinheiro ou realmente como sacerdócio? Foi perfeito isso que você disse. Eu acredito que o profissional da área da saúde, ele é chamado para isso. Tem um chamado. É um sacerdócio, é uma vocação. Exatamente, é uma vocação. O cara tem que fazer parte, tem que gostar daquilo que faz, tem que sentir bem com aquilo. Infelizmente, muitos profissionais vão e acabam não gostando. Eu tenho exemplo disso dentro da minha sala. Nós éramos em 45 profissionais quando nós nos formamos, e eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dos últimos 15, que ainda continuam dentro da área da saúde. É uma notícia ruim? Bastante. Porque a gente vê que os colegas não se firmaram dentro da profissão. Mas a notícia boa é que ficou só aqueles que gostam mesmo, que vão fazer alguma coisa para mudar. Isso entra um pouco de conhecimento técnico, evidentemente, um pouco de psicologia, sim, um pouco de pedagogia, sim, não é isso? Sim. Chega alguém aí doente para você aqui, digamos, de cara você vai consultá-lo, entre aspas, né? Sim, vai querer ajudar, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. É essencial, né? Sim, é essencial. Aí entra a sua pedagogia, a psicologia, sim, né? Sim, eu acredito que ser cidadão e ter pelo menos essa, tem uma palavra que você, assim, você tem que ser, no mínimo, se colocar no lugar do outro para poder fazer isso. Como você se sentiria se fosse você que estivesse precisando de ajuda numa situação específica? É tão ruim ficar doente, é tão ruim ter um problema e não conseguir resolver. Às vezes a primeira vez, ou algo assim, tem pessoas assim, que com dificuldade de cara nunca ficaram doentes, ou pelo menos uma coisa mais difícil, ele vai na farmácia. Sim, vai na farmácia. Acaba vindo, associa, né? Associa logo de cara a farmácia, sim, né? Sim. Até porque o pronto-socorro muitas vezes não dá aquela atenção. Infelizmente não. Isso é realmente o profissional do pronto-socorro, digamos, não é dedando nem coisa, mas coisas que a gente percebe. Ele não dá atenção porque tem muitos pacientes ou porque quer acabar aquilo logo? Na verdade, o que a gente percebe é assim, vamos continuar falando do sistema SUS, que também faz parte disso. Ele está inchado, né? Ele não tem mais onde sair.
Então os profissionais que vão para lá são bons profissionais. Até são bons profissionais e conseguem resolver os problemas. O problema é que você imagina o seguinte, você tem lá 3 profissionais às vezes para atender 50 pessoas, 60 pessoas num dia. Não pode dar atenção mesmo. Às vezes você acaba não conseguindo dar atenção porque tem que ter um certo dinamismo. Então a gente tem um inchaço do sistema, porque a população demanda, mas nós não temos profissionais o suficiente para cobrir essa demanda. Tem um negócio interessante. Às segundas-feiras o pronto-socorro enche de gente. Sim. Será que não é um pouquinho de desmazelo, digamos assim, da população? Pode ser. Aprontar no fim de semana para ir para lá? Pode ser. Por isso que funciona. Esse desmanzelo você pode inclusive linkar esse desmanzelo que às vezes a população tem com ela mesma, tá? A nossa atual situação, por exemplo, levando a questão de dengue, chikungunya, zika e tudo mais. Nós temos aí pelo menos 4 profissionais extremamente gabaritados da área da saúde que dizem que nós chegamos a essa situação por conta do desmanzelo da população brasileira. Entendeu? Então a gente desaprendeu a jogar lixo no lixo, a gente desaprendeu a ter cuidado com o nosso próprio quintal, a gente desaprendeu um monte de coisa. Hoje em dia a gente tem casos de tuberculose e voltamos a ter casos de febre amarela, por exemplo. O facilismo que leva as coisas a perder o controle de si próprio. Né? Exatamente. Então a gente tem um descontrole muito grande, justamente relacionado a isso. Eu não vou me lembrar o nome das pessoas, mas eu sei que um governador da Paraíba disse isso. Falou, poxa, a gente está fazendo um negócio ao contrário, estamos regredindo, está sendo retrógrado o processo, porque ele verifica que é. E aí a gente for olhar aqui na nossa cidade, a gente tem isso, a gente tem esse exemplo, né? Às vezes lixo que vai para a zona rural, às vezes o lixo que fica na rua, né? Jogam nos rios. Você tem visto, e de casa até aqui, lá na beira da rua tá cheio de lixo. Tá cheio. É desonesto. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Aí nós que estamos dentro de um processo, a gente fica até chateado, porque a gente não consegue ver uma melhora na situação. E as escolas como poderiam cuidar dessa parte, em termos de instrução? Joia. As escolas têm a nossa matéria-prima, né? Que são as crianças e os adolescentes. Mentes extremamente frescas e que podem ser moldadas. O que ensinar a criança, pelo menos alguma coisa fica na lembrança. Né? Fica na lembrança. Eu tenho aquele projeto 10 minutos contra a dengue. E quando eu faço o meu projeto, ele é educacional. Então eu vou até as escolas palestrar sobre o que é o problema. Falar nisso, a minha neta falou, ela quer me repetir tudo o que você disse lá na aula dela. A Gabriela. Sim. A Gabriela, por exemplo, ela é uma criança que ela pegou o negócio. E ela pegou para ela e ela tem repassado isso de uma maneira muito forte, inclusive. E as crianças, eles entendem aquilo e acabam pegando no pé das pessoas por causa disso. E isso é bom, porque a pessoa acaba ficando com aquilo na cabeça. Então, assim, eu acredito que a educação, ela podia ser primariamente já incluído algo nesse sentido. Vamos aprender a ser cidadãos, vamos entender direitos humanos, deveres principalmente. E aqui em Cambará eu posso dizer que eu fiz parte desse processo. Então eu comecei um movimento nas escolas e até onde eu sei esse movimento continua. A gente pode observar, por exemplo, o Colégio Denise Panic, que hoje é um dos bairros mais afetados pela dengue. Lá eles fazem um mutirão. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Foi logo uma vez o índice desse lá não tinha quase. Não tinha. Quase. Mas depois que a gente tirou alguns 14 caminhões de lixo lá, o negócio ficou meio escancarado. Então, o colégio, então eu vou no colégio e eu peço para continuar a educação, para ter essa continuação, essa educação continuada. Essa mentalidade, né? Porque tem que ter, senão não ia adiantar nada eu chegar lá, eu falo 1 hora, eles batem palma, é isso aí, legal, o projeto é bom, bonito, mas depois? Então eu sugeri a todos os colégios que fizessem isso. Entreguei a eles um panfleto, entreguei para eles algumas coisas que eles pudessem levar dali para frente para poder fazer, e tem dado muito certo. Onde entrou o poder público, né, numa chega nessa... Falou ainda agora que os caminhões de lixo desapareceram, né? Sim. Está errado, né? Sim. Tá errado. Até porque há dinheiro para isso, imagino que sim, né? Imaginamos que sim. Pelo menos é uma prioridade.
Pelo menos é uma prioridade. Não sai mais caro uma doença do que prevenir. Do que a prevenção, claro. E é a minha briga em relação a isso. Eu faço parte do comitê de gestão da dengue da cidade e eu tenho como parceiros, né, a vigilância de saúde local e o pessoal de endemias. E eu não posso deixar de destacar que eles têm feito o papel deles de forma até, eu diria, eles não têm todo o material que eles podiam ter, mas eles fazem o que pode fazer. É a linha de frente. A linha de frente. É complicado para eles. Então, assim, nessa guerra eles vão lá. Né? Vocês podem acompanhar pelo Vigia SUS, pelo Vigilância de Saúde em Cambará no Facebook. Fizemos uma entrevista um dia desses com o chefe lá do Gabriel. Muito bom, muito bom. O homem é centrado, gosta daquilo, está nisso há muito tempo. Exatamente. Mas trabalha de braço partido, como eu falo espanhol. De braço partido, é bem por aí. De braço partido, que não consegue o que ele queria para trabalhar melhor. E é basicamente isso. A gente tenta, são quase 5 anos do meu projeto junto com esse pessoal. A gente tenta juntar todo mundo, não consegue. A gente tenta recurso, não consegue. Eu posso dizer para você que muitas vezes saiu do nosso próprio bolso. Vamos fazer? Vamos. Ah, mas não tem como. Não, então peraí, vamos fazer um rateio aqui e vamos resolver. Ah, muita gente pode achar que não havia necessidade disso. Que talvez seja tempo perdido ou que seja dinheiro jogado fora. Eu vou dizer uma coisa. Nós todos, tanto a vigilância sanitária, quanto o pessoal de endemias, quanto o meu projeto, as escolas, né, alguns parceiros que nós temos, se a gente conseguiu salvar um, para nós já é o suficiente. Mas a grande coisa que foi percebida disso tudo é que por mais que as pessoas tenham dito, algumas pessoas ainda insistem em dizer que não vai acontecer, que isso é perca de tempo, a gente tem visto o contrário, que as pessoas têm feito o papel delas, por mais que a maioria ainda insista em dizer que não, e que a gente precisa mesmo do apoio de todo mundo. Mas há um pouquinho de resultado também, não? Para fazer funcionar. Há uma evolução nisso, apesar de lenta. Sim. Está meio estagnada as endemias aqui na cidade. Até que tá, é a longo prazo. É a longo prazo esse trabalho. É a longo prazo. Em 5 anos a gente conseguiu reduzir o índice para quase zero. Poucas cidades podem apresentar. São poucas cidades que podem apresentar isso. E eu digo para você imagina só, com quase nada de estrutura que a gente tem, a gente consegue fazer isso, imagina se a gente tivesse uma estrutura melhor. Imagina se o poder público realmente também trabalhasse do jeito certo. Imagina se a gente tivesse lá pessoas que tivessem nesse intuito. Exatamente. Deitando dinheiro para o ladrão, sem menosprezar a palavra ladrão. Sim. Acaba. É uma profissão hoje em dia das boas, sabia? Não dá nada, né? Ganha muito. Não dá nada. Essa aqui é a grande história, né? Sim. E ainda pede para o juiz pedir desculpa, né? Pois aí depois a gente... Já pensou onde a gente chegou? A gente está entrando noutra coisa, mas não está certo, não. É aquele movimento reverso, né? Você muda os valores. Muda os valores. Tem um cara, tem um comediante que diz que até é engraçado, porque daqui a pouco rato caçando gato, né? Gato caçando cachorro. A gente troca os valores. E aí acaba nessa situação. Cada um na sua, mas não. Uma ideia quer sobrepor a outra. Isso faz parte do ser humano, é complicado. Instrução, cultura. Você falou agora que vai nas escolas, tudo é cultura, sobretudo para as crianças. Eu vi uma vez um teste, o camarada estava hospedado numa cidadezinha qualquer na Alemanha. Depois perguntou na recepção do hotel, onde é que tem um espetáculo para a gente ver? Olha, tem, sou um amador, mas dá para ver uma ópera. Sou um amador, não gosta. O hino deles é uma ópera, sabe? Sim. Deutschland über alles. Sim. Alemanha acima de tudo. Muito bom, muito bom. Nada com 7-1 isso aí. Mas eles são realmente positivos. O camarada foi lá e via a soprano vestida com roupa de negócio de ópera, né? Sim. Diferente, né? É uma história antiga contada no canto, né? No canto, sim. Caramba, eu conheço essa moça. Não associou, né? No outro dia era a moça que limpava o apartamento. São muito bem pagos, porque na Europa não tem salários baixos, recebe serviços, são bem pagos, então nada bem, é um trabalho muito qualquer. Só que nas horas vagas ela gostava de música.
Tá. Então isso dá uma qualidade de vida à população fora de série. Nós não temos isso na nossa cidade. E para implantar isso? Começa pelo seu trabalho e uma série de coisas que vão facilitar. Também o tal de longo prazo, né? A instrução. Você tem que dar acesso, né, a esse tipo de coisa. Então, já que você falou sobre isso, então eu me lembro, a primeira coisa que me vem na cabeça, por exemplo, é como é que é o nome daquele advogado que faz as peças aqui em Cambará? O Iriel Barreiros. O Dr. Iriel. O Dr. Iriel é um exemplo disso. Ele tem a profissão dele, mas ele gosta desse entretenimento, dessa cultura. De ocupar as pessoas. De ocupar as pessoas. E ele faz isso, sem cobrar nada, ele vai lá e faz. Que bom, né? Esse é um jeito de você levar a cultura, porque muitas vezes a pessoa fala assim, cultura, e aí ela fica presa ao que ela vê na televisão, ela não tem aquele contato com o teatro, ela não tem aquele contato com aquela cultura mais quente. Fica aquela coisa de ouvir a música no rádio, e aí, legal, tal. Às vezes nem gosta de ninguém do Brasil, às vezes acaba gostando de uma cultura, de uma música americana e tal. Nem sabe o que está lendo. Nem sabe o que está acontecendo. Cidades pequenas têm essa facilidade de acesso. Seria mais fácil se houvesse mais pessoas ligadas a isso. Fica a dica para o secretário de Cultura. Poxa, tem um pessoal... Ela está sofrendo. Eu imagino que esteja. Ela me disse ontem, olha, tá para largar. Vá lá a palavra antecipada, né? Sim. Ela não aguenta mais a falta de interesse das pessoas. Poxa, a gente tem ali uma praça que foi reformada para isso, dá para usar tranquilo. A gente tem aqui o espaço cultural, né? E a cultura de a tal prevenção que vai melhorar na parte final da coisa. Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, eu vi o U2, né? A banda sim. Não é europeia, enfim. Inglesa. Você foi lá? Não cheguei, infelizmente não conheço. Teve gente daqui que foi lá. Então, o U2, por exemplo, ele foi para Nova York e ele começou, e os caras começaram a andar na rua com violão. E aí eles falavam assim, aqui é um bom lugar. E sentavam ali do lado do outro e começaram a tocar as músicas dele. No meio da rua, sem produção nenhuma. Cultura, às vezes, a gente espera uma grande estrutura, né? Não é assim. O Festival de Londrina, o Filo é assim. A pessoa ela tem um projeto, uma peça, e ela vai lá no meio da rua e ela faz. As pessoas param para ver. É o acesso à cultura. A partir dali, a pessoa começa a procurar, começa a pesquisar. Começa a sentir necessidade daquilo. Começa a sentir necessidade daquilo. As meninas e a Mariana e a outra coleguinha dela tentaram fazer uma coisa dessa na cidade. E não foi? Não foi. Não adianta. Às vezes a cultura... É ruim falar de cultural e linkar essa ideia à cultura, mas às vezes é cultural. É cultural também, é claro. É cultural. Faz parte, é da cultura procurar cultura e é da cultura não procurar cultura. Nós não temos raízes. Nós não temos raízes. É uma mistura de cidade de diversos povos que nenhum trouxe raiz para cá. A série mesmo não tem. Não tem um grupo folclórico, por exemplo, na cidade, que identifica português. Um grupo folclórico que identifica o italiano. Na verdade dispersou, né? São os principais grupos populacionais aqui, né? Os japoneses tentaram durante muito tempo. Morreram, eles também foram embora quase tudo, né? Sim. Eles acabam não criando raízes e se mandam também. Sim. É complicado. Você tem o seu tempo. Essa história dá para o mês inteiro, sabia? Sim, se a gente for conversar, dá bastante tempo mesmo. Você é uma pessoa realmente muito evoluída, a gente percebe. Nada com a nossa realidade. E as coisas são assim. Está tudo na mão de quem pode decidir. Sim. Se eles decidirem, a gente também vai atrás e acompanha e tenta colocar um grãozinho de areia nesse edifício. Isso. Até agradece, né? Até agradece. Eles dizem que R$1.000 com menos um centavo não são R$1.000. O banco devolve o cheque, sabia? Exatamente. E esse é o processo mesmo. O grãozinho de areia faz parte daquele monte que está ali. Exatamente. Aí você fica com aquela, caramba, o meu grão de areia também está aí. Sim, todos nós trabalhamos por um ideal, para todos nós. Dá um abraço à cidade. Eu gosto de Cambará pra caramba. Eu acho que Cambará tem um potencial gigantesco e ela é bem situada, enfim.
Para quem está assistindo aí esse vídeo que é feito com tanto carinho, tanta dedicação pelos profissionais aqui presentes, Pela Web Alternativa. pela Web Alternativa, eu queria deixar um abraço grande para todos vocês, seu Eleutério, para o meu querido Paulo que está aqui, que sempre está atrás de me ajudar com algumas coisas aí. E é isso aí, galera. Cambará, vamos prestar atenção, porque quem pode resolver aqui somos nós, mais ninguém. Não vamos esperar cair no colo, vamos atrás. Um abraço, até a próxima. Valeu!